Bom dia a todos, seja muito bom ter a presença de vocês aqui. Vamos começar então com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade que tu nos dás de estudarmos mais da tua palavra, de estarmos aqui em comunhão contigo e pedimos teu Espírito a nos ensinar, a nos iluminar, faz-nos compreender, Pai, as verdades que precisamos e a pôr em prática e a vivê-las, por favor. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar nosso estudo aqui em Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes 7, os versos... Nós paramos da última vez no verso 18. Não, 7:18, 7:20. No 20? Eu tenho marcado a continuação no 19, não sei. Nós fomos até o Porque ele 18. fez 7:16, 17, 7:20, depois 7:18 embaixo. O 20 a gente só comentou antes, na verdade, mas nós terminamos no 18. Agora o 19 não foi visto. Então, ó, 19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que a 10 poderosos que haja na cidade. Mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Interessante que Provérbios, capítulo 21, verso 22. Quem quer abrir para nós? Provérbios 21, 22. Vou ler. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. Então, o sábio, nós vemos aqui que ele acaba tendo muito mais poder, inclusive para conquistar uma cidade. E agora Provérbios 24, 5. Outra pessoa aí, se quiser ler. Provérbios 24. Posso ler? Pode ler, então. O homem sábio é forte, e o homem do conhecimento consolida a força. Então, ó, sábio, quem tem conhecimento, consolida a força. E O Eric, a minha versão fala, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. é isso aí. E agora em Eclesiastes 9, verso 16. No verso 16, primeiramente, se a Julita quiser ler. Eclesiastes 9, 16. Posso ler. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Melhor é a sabedoria do que a força. Agora o verso 18. O 18, do mesmo capítulo. Isso, Eclesiastes 9, 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Então, a sabedoria, melhor do que as armas de guerra, melhor do que a força. Quantas vezes melhor? Mais, Eclesiastes 7, 19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, vale muito mais a pena. Quantas vezes mais sábios foram encontrados Daniel e seus amigos? Depois dos anos de treinamento? 10 vezes. Então, por quê? Porque eles tinham
Jesus, eles tinham o temor do Senhor, a sabedoria estava com eles. Então a sabedoria fez deles fortes, inteligentes. Fortes fisicamente, eles eram mais robustos do que os demais, questão muscular, e eram mais inteligentes. Então, vale a pena seguir a Deus e os seus conselhos. Sabedoria. E agora, seguindo, no verso 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. A justiça não vem de nós. Ela é um presente de Deus em Jesus, como nós vimos. Quem que é a nossa justiça? Jesus e justiça nossa. Isso mesmo. Então, Jesus é a nossa justiça. Não nós. Não o que nós fazemos. E nunca peque, essa questão de uma condição. Se eu chegar e disser, eu nunca peco. 1 João, capítulo 1, verso 8. Verso 10, na verdade. 8 e 10. Quem ainda não leu e gostaria de ler, 1 João 1, 8 e 10. Alguém se dispõe a ler? Posso ler. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Obrigado, então fica bem claro. Nós não podemos chegar e dizer, eu estou sem pecado. Se alguém disser isso de nós, digamos, se Deus disser isso de nós, como Deus disse do seu servo Jó, homem justo e íntegro, reto e temente a Deus, se desvia do mal, é diferente, porque Deus sabe todas as coisas, mas Jó não tinha essa visão dele mesmo, porque ele sabia da sua fraqueza, da sua natureza. Hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso. A nossa natureza, ela é corrompida. Se nós dermos qualquer vazão para ela, nós pecamos automaticamente. Então, por isso, o nosso trabalho hoje é morrer para o eu, para a nossa natureza pecaminosa. Deixar que Cristo viva em nós. Se nós não estamos cometendo pecados, não é porque nós estamos conseguindo isso pela nossa força, não, mas é porque Jesus, a nossa sabedoria, a nossa força, está vivendo em nós e não nós mesmos. Então, esse é um detalhe muito importante. Nós termos sempre esse reconhecimento, essa humildade. E se nós voltamos agora para Eclesiastes, é interessante mais adiante lá. Tem uns versos que, no verso 25 ali, nós vamos ver algo interessante que faz uma comparação com isso. Mas voltando agora no verso 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Olha que interessante. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. Não é para eu ficar procurando saber de tudo que é dito, tudo que falam. Ficar ansioso por causa disso, aplicar o meu coração, ficar pensando e indo atrás. Por quê? Para que, melhor. Ali ele dá o motivo. Para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar. Muitas vezes o servo vai amaldiçoar. Mas o que ele está dizendo aqui? Que eu não preciso ouvir isso. E o que vai fazer com que eu ouça e isso me afete? É ficar preocupado com isso e ficar sempre procurando dar ouvido a tudo que falam, ao meu respeito. Será que falaram mal de mim e tal? Eu vou atrás e, falou mal de mim. Isso vai gerar angústia.
qual é a questão aqui envolvida? Agora o verso 22. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Então, se alguém falou mal de você, te amaldiçoou, falou alguma coisa, não ficar angustiado por causa disso, mas reconhecer, não, eu também já errei nesse aspecto, já falei mal das outras pessoas, fiz o que não deveria. Então, relevar, perdoar, não dar ouvidos a isso. Se não é verdade, fica em paz. Se é verdade, se arrepende e muda. Então, o fato de a gente ficar ansioso, aplicando o nosso coração a ouvir tudo o que falam a nosso respeito, todas as palavras são ditas, não vai ser benéfico para nós, mas vai fazer com que nós fiquemos angustiados. Então, fazer-se, digamos, de surdo para muitas coisas é algo benéfico, é um conselho de Deus. Rosana, quer fazer um comentário? Não, é que sobre o verso atrás, Eric, no verso 20, fala assim: não há homem justo sobre a terra. Então não existe nenhum. Embora você já passou isso, né? Que faça o bem. Ou seja, e que não peque. Eu posso pecar até em fazer o bem? Ó, que faça o bem. Então é uma coisa positiva. E que não peque. Aí, aplicando esses versos para frente, que você está falando, isso significa que os comentários... a gente, quando faz as coisas, você é humano, você querer ouvir o parecer do outro. Né? Se é negativo, você entende isso até como uma puxada de orelha, né? Mas um positivo também, mas ouvir tudo também não vai ser proveitoso. Então dá para linkar uma coisa com outra, não sei se você entendeu. Eu faço bem, posso fazer o bem, mas também posso estar pecando fazendo bem. E depois eu vou escutar o comentário dos outros. E se eu ouvir todos os comentários, eu vou acabar amaldiçoando alguém. Porque muitas vezes, olha, ó, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tenhas amaldiçoado a outros. Então, falar demais. Temos que cuidar com isso. A Julita quer fazer comentário? Sim, Eric, nessa mesma questão que a Rosana estava falando, também envolve a questão assim, ó, se alguém vem te pedir um alimento em casa, tá? Tu vai lá e pega e dá, mas diz, de novo, essa pessoa tem que estar vindo pedindo, né? Tu tá pecando, não vale nem a pena tu dar, então é melhor tu dizer, não tenho nada hoje, mas também tá pecando da mesma forma. Mas assim, ó, tu tem que dar de bom coração, que se tu tem, por que tu não vai dividir com alguém que não tem? Ou mesmo se a pessoa tá ali mentindo, tá pedindo, é ela que tá mentindo, nós temos que fazer a nossa parte. Seria isso. A Claudina, se é comentar, pode comentar. Eu vejo assim que, claro que a gente pode pecar enquanto você faz o bem, com certeza. Porque tudo depende da intenção que você faz. Se você fizer o bem pensando na tua glória, você está pecando. Então, toda vez que você fizer o bem, você tem que fazer o bem para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Altíssimo. Então, a partir do momento que você fizer qualquer coisa que venha para te glorificar, você está pecando, indiferente de qualquer bem que você fizer. Eu acho que você peca sim. Mas a partir do momento que você faz por honra e glória, até comer, quando você vai comer, se você não comer por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, você está pecando, sabe? Porque a gula é um pecado. Então, tudo que você fizer, faça por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque se não for por aí, tu peca.
E, Eric, isso faz a gente pensar, a gente ficar rastreando os motivos que levam a gente a fazer as coisas. Ninguém vai fazer o mal de propósito, eu não acredito nisso. Cristão não faz mal de propósito, porque o Espírito Santo está ali puxando a orelha, né? Mas, mesmo bem, você questionar você mesmo, como ela falou, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Eu estou fazendo para a glória de Deus? O bem que eu estou fazendo para a glória de Deus? Falar, eu estou fazendo para a glória de Deus, eu estou querendo aparecer. Falar demais, ou eu sabia e calei a boca, não sei. Isso é para você estar em constante, assim, sabe, introspecção. Você está sempre pensando, será que foi certo isso? E esse, o verso aí que foi citado, 1 Coríntios 10, 31, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí Jesus, nós vemos o exemplo, que ele não buscava a própria glória, mas a glória do Pai. E ele disse, né, há quem busque a própria glória. Interessante, há quem busque a própria glória. E o que que essa pessoa que busca a própria glória faz? Ela julga. Então, isso está em João, se não me engano, no capítulo 6 ou capítulo 8, ou 7 também. O verso 18, João 7, 18. Deixa eu ver aqui. Quem achou aí, se quiser ler, pode ler. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Obrigado. Então, Jesus, ele não fazia, digamos aqui, voltando, ele não ficava falando de si mesmo. Ele falava a respeito do mesmo da salvação, ele falava de Deus, do amor, do Pai. Ele poderia falar de si mesmo. Ele era tudo isso. Ele é Deus, ele é amor. Mas ele se esvaziou de si mesmo. E aí, o verso 18 coloca, então, quem fala de si mesmo busca a própria glória. Então, se a gente fica falando de si, fica muito preocupado conosco, e aí, como lá em Eclesiastes diz, fica dando ouvidos a tudo que se diz, isso não é bom, por quê? Demonstra essa busca de desejo pela própria glória. E aí Jesus, olha, ele buscava o quê? A glória daquele que o enviou. E por isso ele era verdadeiro. E agora o João 8,50, que é o que eu tinha comentado antes. Que diz, o Marco, quiser ler para nós? João 8,50. Eu não busco a minha glória, há um que a busque e julgue. Olha só, quem busca a própria glória, então faz o quê? Julga os outros, condena, sai falando. Jesus disse que ele não veio julgar, não veio condenar as pessoas, ele veio salvar. Percebam então a diferença dos motivos que levam à ação. Jesus não buscava a própria glória. Quem fala de si mesmo busca a própria glória. Marcos, você tinha levantado a mão antes, quer fazer algum comentário? O áudio está desativado. Só. Se quiser falar, queria comentar só como foi falado naquele texto. Que no que eu entendo, assim, fala que mesmo a pessoa que faz o bem, ela só faz o bem, ela, né, digamos assim, é quase perfeita, ela também peca, né? Então, mesmo que a pessoa faça o bem, seja uma pessoa honesta,
faça tudo certinho, ela vai estar pecando. Seria nesse sentido. O egoísmo, ele é algo que, infelizmente, contamina muitas vezes nossas melhores ações. É interessante o reconhecimento de John Andrews, um grande pregador, um missionário, o primeiro missionário adventista em terras estrangeiras, oficialmente enviado pela igreja, lá na região da Europa, da Inglaterra, se não me engano, e outros países. E ele, quando estava prestes a morrer, ele morreu cedo, ele diz assim, que mesmo os melhores, ele reconheceu que mesmo as melhores ações dele, as coisas que ele tinha feito melhor, tinham ainda egoísmo misturado. Então ele descansava não na própria justiça que ele houvesse feito, mas ele descansava na certeza de que Deus iria perdoar e purificar mesmo, né, disso, né? Então ele reconhecia que mesmo as coisas mais, ele não olhava para si como nós, como eu fiz coisas grandes, mas não, olha, mesmo que eu fiz de melhor é pouco, foi contaminado pelo egoísmo por motivos errados. A Dani tem um comentário que quiser fazer? Que bom que eu acho que deu certo o horário, o momento para eu comentar, porque encaixou com as... antes alguém falou sobre... Não lembro exatamente o termo que a Elza usou, né? Mas era sobre... Tinha a ver com autoavaliação. Aqui a gente fala muito sobre autoavaliação na pedagogia, né? Eu me lembro que na primeira semana de aula, a nossa coordenadora deu uma palestra e ela pegou Gênesis 1 e começou a ler. Abre a Bíblia em Gênesis 1. E a gente né? E eu não entendi o que tem a ver com o assunto e tal. Ele falou o que Deus disse ao final de cada dia. Deus olhou e viu que era muito bom. Como que é o nome disso que Deus fez? Aí já dei o spoiler, né? Autoavaliação. Então Deus, ele avaliava se até Deus, que é perfeito, ele se autoavaliava, quanto mais nós, né? Quanto mais nós. Então é importante a gente fazer a autoavaliação. Tanto para perceber os nossos erros, mas também para perceber os nossos acertos. Para perceber onde a gente precisa melhorar, mas para perceber as nossas vitórias, também as nossas qualidades. Porque, de fato, as nossas vitórias e as nossas qualidades, elas não são de nós, não são nossas, são porque Deus concedeu, né? Então também faz parte do reconhecimento, da gratidão a Deus pelas bênçãos que ele derrama no nosso ser. Amém. É isso aí. Rosana, quero fazer seu comentário. Isso aí me fez lembrar uma conversa na igreja, esses dias agora. Quando a pessoa vai lá para frente, tanto para a escola sabatina como para o culto, a pessoa começa a falar muito de si. Sabe? E isso daí não é uma coisa boa, porque quem está ali de exemplo não sou eu. Eu estou ali para falar de Deus, dos atributos dele, da personalidade, de quem ele é e o que ele representa. Aí eles estavam comentando sobre isso, e tem bem que ver com esse assunto aí, né? A lição da escola sabatina também. Você está ali para focar o assunto e não falar de você. O que a Dani falou, eu posso fazer uma autoavaliação minha, eu comigo, eu com Deus, entende? E ver, opa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, Senhor, eu preciso de mudança. É necessária essa autoavaliação. Mas ir para o púlpito falar, que vai edificar a igreja. É verdade. Pode falar, mãe. Interessante essa autoavaliação, mas eu estou me avaliando com base em quê? Qual que é o meu padrão? Aí o que a Claudina falou, né? É interessantíssimo isso, porque eu realmente estou deixando nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, ser isso na minha vida. Ele é o meu Senhor. O que significa Jesus ser o meu Senhor? É tudo que eu faço, não tem que estar focado em mim. Sim. Tem que estar focado para a honra e glória de Deus. Porque senão
Tem a mancha do egoísmo, tem a mancha do orgulho, tem a mancha da vaidade. E quais foram os pecados que tirou Lúcifer do céu? Começou lá, não foi o orgulho, o egoísmo, a vaidade, ele se achou que os outros, ele se achou que ele tinha que ser mais valorizado, que ele era muito bom, que não era reconhecido. E quantas vezes a gente não sente isso? A gente já não sentiu isso. Então a gente vê, o foco está onde? Não está em Deus, está no eu. Enquanto o eu continuar sendo o rei, o meu Senhor, Deus não pode ser. Ele respeita a nossa decisão. Então temos que clamar, Senhor, salva-me, porque eu não consigo. Eu não consigo dar minha vida para ti. Salva-me, toma, por favor. Porque nós temos manchados pelo egoísmo. E o padrão, qual o padrão nosso? Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a norma. Temos o espírito de profecia. Olha, tem muita gente que não gosta do espírito de profecia, porque ele mostra os nossos defeitos de caráter. E hoje, estudando a lição, a graça de Deus, o que é? Quando Deus nos dá a sua graça, é para nós, é o caráter. Isso é muito sério. Às vezes a gente julga as atitudes, as aparências, mas o que tem no coração, isso realmente que Deus leva em conta, né? Osana, fala lá. Eu acho assim, aí começo a pensar, julgar. Vou julgar alguém. Estou fazendo com base em que padrão? Quem é que está sendo o meu modelo para eu falar assim, não, eu não consigo fazer isso de mim mesmo. O tudo que eu faço está misturado, egoísmo, vaidade, orgulho, não tem jeito. É a natureza. Mas Deus está me mostrando aqui que Ele está mexendo lá no fundo para me dizer, por que você faz isso? Qual é o teu padrão? É isso aí. E agora, para concluir assim, esses comentários, né? 2 Coríntios 13, 5. Quem ainda não leu e gostaria de ler? Tem algumas pessoas, quem gosta de ler, né? Quem não gosta de ler não precisa ler. Pode abrir o áudio aí, comentar, falar, né? Quem quer ler. 2 Coríntios 13, 5. Alguém que ainda não leu, quer ler? Eu leio. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Então, examinar-nos a nós mesmos, provar-nos a nós mesmos. Essa autoanálise, autocrítica. E com qual, base em qual padrão? Como a minha mãe colocou ali. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se Jesus não estiver em mim, se o meu padrão não for Jesus e ele não for manifesto em minha vida, eu estou reprovado. O meu padrão não é outra pessoa, se eu faço coisas melhores que as outras pessoas, não. Mas é Jesus. Daí quando nós nos comparamos com Jesus, o que nós vemos? Quão miseráveis nós somos. E voltando lá para Eclesiastes agora, 7, o verso... Ô, Eric, olha o verso de baixo do 13:6. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Porque se eu penso, eu já estou reprovada, isso me desanima. É outra história essa. Então, aqui no verso 6 diz, espero reconheçais que não somos reprovados. Então, Deus ainda está investindo na gente. Isso aí, o verso 7 também é interessante ser lido. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum. Devemos cuidar do que nós fazemos, né? Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Então, olha só, que assunto complexo isso. Então, fazer o bem, deixar de fazer o mal, não para ser, digamos, aprovado, não para ser salvo, não, mas porque eu já fui salvo em Jesus. Em Jesus eu estou aprovado.
E não ficar pensando, eu estou reprovado, não. Em Jesus eu estou aprovado. E aí, digamos, façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Ou seja, quando a gente olha para nós, as nossas obras, a gente vê como tem, de forma, essa autocrítica, de forma sincera, a gente vê como tem egoísmo. Mesmo nas nossas melhores obras. E aí a gente vê, não, eu estou reprovado. Mas por isso nosso foco não deve estar em nós. Se nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos reprovados. E estamos, de fato. Mas quando nós tiramos o foco de nós e olhamos para Jesus, nós vemos que Ele nos aprova, na justiça dele. Esse é o foco. Não ficar olhando para si mesmo. Não buscar a própria glória. Porque se eu buscar a minha própria glória, ou eu vou ser melhor que os outros, vou sair julgando todo mundo. Há quem busque, como Jesus disse em João 8,50, né? Que Jesus não buscava a própria glória, mas há quem a busque e julgue. Aí eu vou me colocar como juiz dos outros, sair julgando, ou se eu vou me colocar numa situação de miserável e que não tem esperança para mim, como a Osana falou, que é algo ruim também. Então, saber ter consciência de como se dá o processo da salvação é importante para que nós estejamos equilibrados, mental, espiritualmente falando, e assim não caiamos nos extremos, que nós naturalmente vamos, ou melhor de todos, ou pior de todos. Eclesiastes, agora voltando lá, no verso 22 nós terminamos ali. Agora o verso 23. Tudo isto proveio pela sabedoria. Olha só que interessante. Salomão, então, falando, tudo isso que a gente acabou de ver, ele provou pela sabedoria. Verso 23. Olha só, Eric, como é que termina esse verso? Então, depois a gente fala como termina. Mas, ó, tudo isto proveio pela sabedoria. Então, Salomão está falando de algo que ele vivenciou. E ele experimentou. Ele experimentou o quê? Os extremos. Ele experimentou essas realidades que não vale o que é, digamos, não ser, o que nós vimos semana passada lá, não ser demasiadamente justo, no verso 16, nem demasiadamente sábio, que ele literalmente foi, porque te destruirias a ti mesmo, ele acabou se destruindo em vários aspectos, assim mesmo, e aí não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Então tudo isso ele vivenciou, ele está falando de algo prático, que ele vivenciou e que Deus permitiu que ele passasse, que ele experimentasse isso, como ele diz, ó. Tudo isso proveio pela sabedoria, ou seja, foi por meio da providência de Deus que ele passou por isso para que ele tivesse uma experiência e pudesse passar, ensinar a outros. Claro que ele não precisaria ter passado da forma como ele passou, se afundando no erro, como foi a vida de Salomão. Mas se nós passamos por dificuldades, é porque Deus muitas vezes permite que passemos por elas para que tenhamos esse aprendizado e possamos então ajudar outras pessoas. E é o que no caso ali. Tudo isso proveio pela sabedoria. Então ele provou. Aí então ele aprendeu bastante coisa. E o que aconteceu? Daí é o que a Osana comentou ali, talvez do final. Não sei o que você ia falar, depois se quiser falar. Não. Eu disse. Vamos só terminar o verso aqui, daí faz seu comentário, daí minha mãe também tem um comentário. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Então esse ponto, a força vem de quem? Como nós vimos ali no verso 19. A força vem da sabedoria, não é algo que eu tenho em mim mesmo. Então, sabe, quando nós pensamos, sabedoria adquirirei, ele passou por muita coisa. Quando ele pensou, agora sim, eu me tornei sábio, eu adquiri a sabedoria. Quando ele falou isso, pensou isso, ele se deu conta, mas ela ainda estava longe de mim. Ou seja, eu não tenho segurança em pensar assim, agora eu sou sábio. Isso não é uma realidade para nós. Porque quem é somente sábio é Deus. Nossa única segurança está em constantemente reconhecermos nossa dependência a cada dia, cada momento, cada segundo, né, de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 2, coloca exatamente: se alguém julga, se alguém pensa saber alguma coisa,
se alguém acha que sabe alguma coisa, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, se alguém julga que já alcançou a sabedoria, na verdade, essa sabedoria está longe. Então, nós que não temos sabedoria em nós, nós que não temos força em nós, a verdadeira sabedoria está no fato de nós reconhecermos essa nossa falta e buscarmos ela constantemente, confiando em Deus, para Ele ser a nossa sabedoria. É isso que nos torna sábios, e não o fato de eu ter adquirido um conhecimento. Porque se eu sou limitado e Deus é infinito, eu nunca vou conseguir alcançar a plenitude do infinito e saber tudo que Deus sabe. Deus sempre estará acima e além. E se a sabedoria é isso, se a sabedoria é Jesus e é completa e infinita, eu nunca vou poder chegar e dizer eu sou sábio. Mas a sabedoria está no quê? Eu reconhecer que eu não sou sábio e buscá-la em Jesus. Quer comentar, Osana? Realmente, né? Porque isso te dá uma insatisfação, sabe? Que você não, por mais que você faça para você conseguir alguma coisa, não está em você o conseguir, vem de Deus. Você tem que estar em conexão. Eu escrevi, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Deus e viver conectado com Ele. Porque senão eu vou tropeçar o tempo todo. Agora eu sei em tudo. Você não sabe nada. É interessante, Osana. Fazer para conseguir, para. Deus nunca pede que você faça algo para. Sim. Até com relação ao dízimo. Ele pede para te devolver o que ele já te deu. Nunca antecipado. Esse negócio, eu vou dar para receber, isso não vem de Deus, não. Então, Deus te dá. Então, como um reconhecimento que Deus te deu e agradecimento, Senhor, essa é a tua parte. Por isso que a gente faz isso para nunca esquecer de quem que é o doador. Mas, assim, em relação à sabedoria, achei interessante Jó 28, versos 12 a 28. Ali fala, a sabedoria, esses versos falando sobre a sabedoria no nome de Deus. Jó 28, 12 a 28. Vou começar a ler aqui. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que os rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Pois é dentro aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Que ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva, o caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, sabeu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então, aqui ele está citando o melhor ouro, as melhores pedras, o que tem de mais precioso. Nada disso se compare ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, a coisa que a gente deve buscar com todo o coração, não é o ouro, a riqueza, a gente precisa disso, mas é o temor de Deus. Quando a gente busca Deus, Deus vai mandar o resto. O perigo está a gente busca
das coisas terrenas e deixar Deus de lado. Esse é um grande perigo, né? Buscar Deus. Que com Deus vem, ele não vai deixar de faltar nada, né? E o apartar-se do mal é inteligência. Amém. Exatamente. Agora é só ativar o áudio, Zane. Eu desativei ali, estava com ruído no fundo. Obrigada. Isso faz a gente pensar, nós estamos vivenciando um momento onde há uma apreensão, uma ansiedade muito grande pelas coisas futuras. E a gente percebe que quando você lê isso, Deus acalma seu coração, porque você tira o foco do terreno, do material, e foca em Deus. Porque é como você acabou de falar, Deus te acalma, Ele provê aquilo que você necessita, que é muito mais do que o que você deseja. A gente necessita de saúde, mas a gente acha que tendo dinheiro eu vou ter saúde, não é verdade. Conhecimento, você andar com Deus, Deus te dá informações que você não aprende em outro lugar. Ele fala no ouvido, fala na palavra, fala pelas pessoas, fala na natureza. Exatamente. Então, saber ouvir essas instruções de Deus em todos esses meios, né, que Ele nos dá, e aprender a temer a Deus, tá? Conhecer que nós não temos sabedoria, mas buscar a sabedoria nele, essa é a segurança, né? Então, seguindo lá, precisamos reconhecer que nós não podemos chegar e dizer, agora eu adquiri a sabedoria. Se fazemos isso, nós dizemos, agora não tem mais o que avançar, já atingiu o ponto completo. Então, não caiamos nesse engano. O verso 24 agora. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Interessante isso, até mesmo no texto que a mãe leu antes lá de Jó, no capítulo 28, né? Especialmente nos versos 8, ou 12, na verdade. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Verso 20, né? De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Aí, essas perguntas. E o verso 24 aqui, o que já sucedeu, voltando para Eclesiastes 7, 24, o que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eric, Jó 11, 7 a 9. Completa isso. Quem achou aí, quiser ler, Jó 11, 7 a 9. Pode ler. Eu tenho aqui. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profundo do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a tua medida do que a terra e mais larga do que o mar. É interessante, ó. Como vamos alcançar os caminhos de Deus, chegar à perfeição do Todo-Poderoso? E tem mais um texto. Romanos 11, 33. Primeiro que achar, pode ler. Romanos 11, 33. Achei aqui. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis
são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, isso nós vemos, o que tem a ver com o texto que nós lemos? O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Então, o que já aconteceu no passado tem importância para nós aprendermos, sim. Mas é necessário que esteja algo presente, real. O que aconteceu no passado é profundíssimo, ou seja, a relevância do que aconteceu não pode estar no passado. O passado já passou. A nossa vida não pode estar presa ao passado. Como nós vimos Eclesiastes 7:10, em algum estudo passado. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. E aí o verso 24, o que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Não ficar preso, o passado era bom, hoje... E não. Buscar hoje. Se nós vemos que a sabedoria é profundíssima, nós temos muito mais benefício em buscar hoje a sabedoria e cavar fundo nesse sentido do que cavar fundo no passado. Sendo que o passado a gente não consegue mudar. Mas no presente, se nós cavarmos fundo para obtermos a sabedoria, nós teremos o benefício do presente e do futuro. Mas se nós ficarmos cavando no passado, é profundíssimo, é ainda mais profundo. E qual é o benefício? Então, que nos esforcemos hoje para alcançar a sabedoria hoje. Como Paulo lá diz em Filipenses, capítulo 3. Deus fala, né, por meio de Paulo. O verso 13. Com humildade ele fala essas palavras. Quem achou aí, quiser ler, pode ler. Filipenses 3:13. Irmão, Não, quanto a mim, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Então, qual é o segredo? Esquecer-se das coisas que para trás ficam e avançar para as que adiante de mim estão. O Maredi, se quiser ler agora o verso 14. Pode ler. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Jesus Cristo. Amém. Então, Rosana, você vai fazer o seu comentário? Sim, ali está falando, aqui em Eclesiastes, diz assim, quando você falou no verso que está longe, muito profundo, quem o achará? Longe, o passado é longe. Muito profundo, já aconteceu. Não tem como voltar atrás. Mas amanhã, hoje, amanhã vai ser ontem. É uma loucura pensar assim, né? Mas então, se eu não aproveitar hoje a buscar, a cavar, através do temor do Senhor, relacionamento com Ele, a buscar a sabedoria, amanhã eu vou pensar a mesma coisa aí, ó. Ontem é longe, muito profundo. Poxa, por que eu não pensei nisso? Mas você desperdiçou hoje. Verdade. E aí, é interessante nós vermos um detalhe aqui, né? Nós devemos, então, prosseguir para o alvo. Nosso alvo é... Qual não deve ser o nosso alvo? Qual é a... Pode falar, quem ia falar. O nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Aí. A Glaucia, se quiser fazer o comentário.
É a mesma, Jesus é estar com ele pela eternidade. Esse é o nosso alvo. Isso aí, então, ó, esse verso é aqui, vamos só aprofundar um pouco. É interessante estudar a Bíblia não só com uma versão. Algumas versões elas são mais fáceis para se compreender a linguagem. É bom elas, muitas vezes, para ajudar a esclarecer alguns textos. Só que em muitos deles, para tentar facilitar a compreensão, acaba se perdendo o significado original. Por isso que é bom ter uma Bíblia mais fiel ao original. Uma que a que eu uso aqui, a Almeida Corrigida Fiel, ACF. Dá para se encontrar na internet. Ela é editada pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E a mesma Sociedade Bíblica, bem antiga, uma das primeiras que teve, começou lá na Inglaterra, a Trinitarian Bible Society, que editou, editava e ainda edita a Bíblia King James, que na época da Ellen White era uma das melhores, mas mais confiáveis e ainda continua sendo. Então, recomendo essa versão porque, vejam só em Filipenses, a maioria das outras versões, ela coloca o quê? Prossigo para o alvo, para o prêmio, ou seja, eu estou seguindo para o alvo para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual que é a vocação de Deus em Cristo Jesus? Deus nos chama, vocação é um chamado. Deus faz um chamado em Cristo Jesus. Qual é esse chamado? 1 Pedro, ele nos esclarece qual que é esse chamado. Aqui, é 1 Pedro 1 deixa eu ver, na verdade 1 Pedro 1:2 vai falar algo e depois 2 Pedro também. Vamos ver aqui, ó, vou ler. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Deus nos elege com um objetivo, a obediência. Essa eleição de Deus, então, eleitos, chamados e fiéis. Tem um outro verso que coloca assim. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Nós lemos assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, ao chamado aqui, pela sua glória e virtude. Então, vida e piedade. Aquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Pelas quais, ou seja, pela glória e virtude de Jesus, que nos chamou, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Então, qual é o objetivo dele ter nos chamado? Ele nos chama e ele diz: os méritos estão na minha glória e na minha virtude, no que eu fiz de bom, não no que você faz de bom. Agora, qual é o objetivo desse chamado que ele faz, que nos chamou? Agora, ó, para que, por elas, pela justiça de Jesus, pela sua glória e virtude, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então esse é o chamado que Deus nos faz, que nós sejamos participantes da sua natureza, da natureza divina. E aí, como a Glaucia e a Osana falaram, semelhança com Cristo, ser semelhantes a Cristo. E aí, quando a gente volta lá para Filipenses 3:14, a maioria das Bíblias coloca: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, é algo no futuro. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a semelhança no caráter com ele, é algo só lá no futuro, quando Jesus voltar, daí sim. Hoje é impossível. Isso é uma doutrina que está sutilmente colocada nessas novas traduções, que é errado. No original não está com essas palavras. Como que está? Nessa Bíblia que eu tenho, ele fala assim, ó: prossigo para o alvo pelo prêmio. Não para o prêmio, mas pelo prêmio. Ou seja, eu já começo a receber esse prêmio que vai me habilitando a seguir. Ou seja, desde hoje eu já começo a me tornar mais semelhante a Jesus, a ter a semelhança da natureza divina em mim, e isso vai me fazendo seguir nesse caminho rumo ao objetivo final, que é
quando seremos libertos do nosso completamente do pecado, da propensão ao mal, da nossa natureza pecaminosa. Até lá, estaremos em luta constante. Nunca poderemos dizer, eu já alcancei a sabedoria, ou eu estou sem pecado, porque isso seria pecado, isso seria um erro. Nos levaria a cair, mas então, tendo sempre essa humildade, reconhecendo a nossa fraqueza, mas seguindo pelo prêmio, seguindo com a certeza de que Deus já começa a me dar hoje. Eu começo a experimentar hoje o quê? Essa semelhança com a natureza de Deus. A mesma coisa a vida. A vida eterna eu começo a experimentar ela hoje, aqui, agora. Né? A vida eterna não é algo assim que, não, só no futuro. Não, já desde hoje Deus quer que eu experimente vida. Por isso que Jesus, numa das suas falas, chegou a dizer que quem crê em mim nunca morrerá. É forte isso. Como que não vai morrer? Mesmo que morra, é só um sono. Em Jesus, a morte é um sono. Não é nada mais do que isso. A Rosana fazer o comentário, depois a Cláudia. O verso 10, Eric, de 2 Pedro 1,10, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, essa diligência nessa busca vai confirmar a minha vocação e a minha eleição. Como você disse, eu fui eleita para ser obediente, para a salvação, mas mediante obediência, porque justificado eu fui e a santificação obediência. Né? Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, eu começo a desfrutar a eternidade aqui, apesar das dificuldades. Porque eu não vou levar essa roupa para lá. Eu vou levar o caráter, e o caráter são as minhas escolhas. É isso aí. Cláudia, se quiser fazer o comentário. É isso, a questão da santificação, né? Que a gente vai dia a dia galgando com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus, a nos tornarmos mais semelhantes a Ele. E Deus é maravilhoso, que Ele vai fazendo ações conosco, as quais a gente não quer, mas aí Ele está nos transformando. Eu não queria ter vindo aqui para Caraguá, ainda mais no momento que eu estava passando na vida. Mas Deus tinha um propósito, sempre tem, né? E foi me transformando aqui. Aqui eu vim a conhecer a mensagem da saúde mais profundamente, como lá no Sul não era pregado. No Paraná não é, né? E então eu louvo e agradeço a Deus por ter vindo para cá, mesmo contra a minha vontade. Então, qual o próximo passo de Deus? Não sei. Estou passando agora por um outro período que eu quero voltar para o Sul, por causa da minha mãe, né? Já estou há mais de um ano aí pedindo, clamando a Deus, mas até agora Deus não abriu as portas. Por quê? Para quê? Não sei, né? Mas tem um propósito. Então, isso é a santificação, né? É a gente aceitar também os nãos de Deus. Porque ele tem Cristo. O Gláucia, eu estou aqui lembrando, eu também amo o Sul. Esse povo que me conhece sabe disso. Eu sou apaixonada pelo Sul, embora eu não sou do Sul nem do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. Meu filho falou uma coisa para mim que me fez pensar. Ele falou: mãe, a gente está aqui porque Deus trouxe a gente para cá para um propósito. Se a gente tivesse no Sul, olha o que ele falou, se a gente tivesse no Sul, mãe, certamente a gente estaria fora da igreja. Eu falei: por quê? Ele falou: porque lá a vida é muito fácil. Aqui é dificuldade. Aí eu fiquei pensando nisso. Então, deu o propósito de Deus em ter trazido a gente para cá. Eu já estou aqui há 23 anos, sonhando com o Sul, mas eu estou aqui. Rosana e Gláucia, Deus tem preparado algo muito melhor que o Sul, viu?
Eita! Isso aí, quanto mais nós pensarmos e falarmos sobre o céu, sobre a nova Jerusalém que Deus tem preparado, mais então nós vamos nos apropriando desde agora dessa bênção. Então não é pensar o céu, eu somente devo pensar e falar lá no futuro quando chegar, não. Pelo contrário, Hebreus 11, verso 16, coloca uma realidade bem interessante. De Deus, né? A respeito 11, 16? Pode ler. Hebreus 11, 16, você falou? Não, eu não achei ainda não. Quem achou, pode ler. Eu achei 11, 16? Mas agora desejam uma melhor, falando uma parte, isto é, a celestial. Por isso também, Deus não se envergonha de se chamar seu Deus. Não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Porque já lhes preparou uma cidade. Então Deus preparou uma cidade. E Ele não se envergonha de nós, digamos, se nós nos enquadrarmos nisso, de se chamar o nosso Deus. Por quê? Porque se houver em nós esse desejo de uma pátria melhor, isto é, a celestial. Se eu desejo muito algo, por exemplo, a Glaucia falou, ela quer muito vir para o sul. Isso você vai fazer parte da sua conversação, você vai falar sobre isso, vai comentar. E aí, se nós desejamos o céu, nós precisamos falar disso, que é um desejo, algo que eu quero muito, eu vou falar. E eu vejo na minha vida o quanto que eu falo do céu. Quão pouco. E aí, por que eu falo tão pouco? Porque talvez eu esteja desejando pouco, eu esteja muito acomodado. Então, muitas vezes, o perigo da comodidade aqui é que a gente acaba perdendo esse desejo. Aí eu me refiro assim, Eric, que a gente às vezes vê o céu tão longe ainda que não se torna uma prioridade, sabe? Que tu vê o agora, o hoje, o momento, lógico também para não ficar tão, como é que é, o ansioso e o preocupado, ai, tem aquela história, a depressão é passada e o ansioso é o futuro, né? Então, a gente, no momento agora, a minha preocupação tem sido a minha mãe, eu querer ficar próxima dela, o Alzheimer está cada vez indo mais rápido, né? Que daí tu toma aquilo por prioridade, ao invés de ser a prioridade o céu, né? Deus, então, nos ajude a colocarmos a nossa prioridade no céu, nas coisas celestiais, e assim viver as coisas aqui na terra com a direção da sabedoria, a direção de Deus. Esse é o segredo. Só uma coisa, Glaucia, esse é o segredo. A prioridade do céu. Quando o céu for a prioridade, a porta vai abrir para você cuidar da sua mãe. Sim. A cada dia, assim, ó, a nossa prioridade precisa ser buscar Deus, e essa é a nossa luta, porque às vezes a gente acorda à tarde, eu tenho os afazeres desta vida, né? E Deus, rapidinho, a gente faz ali por obrigação a comunhão com Deus. Senhor, me dirija. Não, eu preciso gostar desse momento de comunhão com Deus de manhã cedo. Eu preciso fazer disso o momento mais importante da minha vida e a necessidade que eu tenho de buscar Deus, porque sem Deus, eu estou entregue nas mãos do inimigo. Eu sou uma presa fácil do inimigo. É só Deus para nos dar força e capacidade para vencer. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. É Ele operar em nós. É que nem a Claudia falou, eu estou ajudando, é uma coisa boa ajudar, mas eu posso, ajudando, estar perdida. Porque eu estou fazendo para o eu, para me exaltar, não, eu estou fazendo para honrar Deus. Quais são os meus motivos, minhas prioridades? Eu vivo para mim ou eu vivo para Deus? Aí isso envolve tudo. Tudo. Aí, assim, ó, essa atitude, né? O meu coração, eu gostaria muito de estar lá no sul. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. É entregar. Eu gosto, Senhor, eu gosto de comer tal coisa. Mas se isso me faz mal, me deixa doente, eu não posso prejudicar o corpo que não me pertence. Então, Senhor, muda meu gosto, me ajude a não gostar mais. A gente tem que ser sincero com Deus. Meu Deus, eu gostaria de estar lá, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, se Deus tem os meios, né? E se for para a gente estar, nós vamos estar no tempo certo, né? Se for para a glória de Deus.
Eu vou fazer o último comentário, Zana, aí nós encerramos. Olha só, é só um comentário mesmo. Depois que eu fiz a rádio, minha vida mudou. A químio foi um desastre, mas a rádio pior ainda. Bagunçou mesmo. Então bagunçou assim as minhas funções fisiológicas, bagunçou. Então eu falei para Deus, Senhor, eu gostaria que o Senhor regulasse as minhas funções fisiológicas para cedo, para eu poder conversar contigo. E ele me acorda. 4 horas. 4 horas eu rodo da cama. Hoje eu fiz uma força danada para ficar, mas não teve jeito não. Tive que ser empurrada da cama. Quase que eu caí da cama. Tive que ser empurrada. E para mim foi um momento muito deleitoso, sabe? Muito deleitoso mesmo. Passar um tempão conversando com Deus. Um tempão. Então você passa, e depois eu já fiz tudo que eu tinha que fazer hoje, e aí eu falei, agora eu vou para os discípulos da sabedoria, para aprender mais, para botar em prática no resto do dia, sabe? E isso tem tirado muito minha ansiedade, sabe, Glaucia? Tem me trazido paz. Bom, eu já estou aqui por misericórdia, né? Mas eu estou feliz, porque eu posso compartilhar, posso ouvir, sabe? E aprender com vocês também. E ouvir da palavra de Deus, que para mim é tudo. Amém. Deus seja louvado e vamos, então, seguir para mais um dia, mais uma semana. E tendo sempre isso, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pelo privilégio de aprendermos mais da Tua palavra, do Teu amor. Pedimos agora o Teu Espírito, Pai, a nos dar entendimento, discernimento e a nos guiar em toda a verdade. Tu és a verdade. Fica conosco, guia nossas vidas, ajuda-nos a colocar a Ti em primeiro lugar, a buscar a Ti, que o céu seja a nossa prioridade, que desejemos o céu, que falemos mais, Pai, no céu. Por favor, ajuda-nos e ensina-nos nisso. E obrigado, Pai, que Tu já nos deste essa promessa e outras de nos tornarmos participantes da Tua natureza por meio das Tuas promessas. Ajuda-nos a conhecer as Tuas promessas e a clamar por elas. E nós clamamos, dá-nos Teu Espírito, por favor. E já agradecemos porque essa é a Tua vontade, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.